Fala aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Cine História, a voz tá ruim, mas o programa tá bom. Em Nome do Pai, que é um filme maravilhoso, que na verdade ganhou a votação passada, mas eu de forma arbitrária, de forma elisabetana, de forma de Henrique VIII, de forma monarca, déspota, entendeu? Diferentona, de Mozef, eu fui lá e impus o Coração de Cavaleiro, né? Então, mas agora vai ser o Nome do Pai, a galera pediu o Nome do Pai, né? No melhor estilo Henrique Cristo. Então, o Nome do Pai, falaremos sobre esse filme, tá legal? Inclusive, galera, o pessoal que escreve aí no YouTube, eu sempre leio tudo, é que às vezes eu tô atarefado, não consigo responder, prometo que eu vou começar a responder, e tem várias erratas aí, né? Inclusive, eu falei que o diretor de Hotel Ruanda era o mesmo do Nome do Pai, não é, tá? Desculpa, tem razão mesmo. O diretor do Nome do Pai chama-se Jim Sheridan, e é o mesmo diretor de Meu Pé Esquerdo, que inclusive é do mesmo ator, chamado Daniel Day-Lewis, que é o ator principal desse filme, junto com a Emma Thompson, que é uma grande atriz também, e com um ator fantástico, muito bom, excepcional, tem um nome fácil de dizer. Ele morreu recentemente, o nome dele é Pete Postlethwaite. Pete Postlethwaite. Ok? Então, esse é o nome dele. Agora vocês viram aí o nome, esse é o nome dele. E, inclusive, ele morreu agora recentemente, em 2011. Ele faz o pai. Inclusive, é interessante que o Daniel Day-Lewis e o Pete Postlethwaite, eles têm uma diferença de 11 anos de idade. Então, dá pra ser pai e filho, né? Assim, na vida real, né? Mas é dramaturgia, é fantasia, é o mundo da fantasia, não é verdade? Então, tudo a gente acaba sendo enganado pela sétima arte, né? Mas é enganado docemente, enganado maravilhosamente pelo cinema. Diferença só de 11 anos. Inclusive, esse filme é todo ele baseado em fatos reais. Há algumas coisas assim mais romanceadas, né? Como, por exemplo, o fato do pai e o filho dividirem cela. Eles jamais dividiram a cela. Star, what you doing in here? Conspiracy to murder. O Daniel Day-Lewis é recordista em Oscars de melhor ator. Ele ganhou 3 vezes. Ele ganhou com o meu pé esquerdo, ele ganhou com Lincoln e ele ganhou com... O que mais que eu esqueci? Sangue Negro. O William fica assim. É como se isso fosse sangue jorrando, entendeu? Só não ganhou com esse filme, deixa eu dizer a verdade, esse filme ele foi indicado ao ator, a Emma Thompson foi indicada a atriz coadjuvante, o Peter foi indicado ao melhor ator coadjuvante, roteiro original, tudo foi indicado. Só que eles não ganharam porque disputaram com a lista de Schindler. Entendeu? Aí foi sacanagem, entendeu? Pegaram a lista de Schindler, o filme do Spielberg, o filme campeão de tudo, e aí o Nome do Pai ficou à sombra A Lista de Schindler. Mas ganhou o Urso de Ouro, que é o do Festival de Berlim. E tem trilha sonora fantástica, né? Tem trilha sonora do YouTube, né? Que toca Sunday Bloody Sunday, que é uma referência a um episódio histórico que tem a ver com a história do filme. Eu vou falar sobre isso. E tem melhor ainda, Bob Dylan cantando Like a Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you... A sinopse é uma história verdadeira, né? The True Story, que é justamente em cima de um episódio em que um jovem boêmio, né, que vivia na night, que vivia nos pubs, que era um hippie, né, um hippie dos anos 70, né, fumava seus cigarretes, né, seus bauretes, como diria o Tim Maia, né, cigarros do capeta. Ele não tinha uma boa relação com o pai, né, não tinha uma relação com o pai, eles moravam lá na Irlanda, e aí ele manda o filho para Londres. E aí era o homem errado na hora errada, porque acontece um atentado do IRA, que mata 5 pessoas num pub, e a polícia da Inglaterra vai à cata dos organizadores do atentado. The 4 defendants in front are charged with 11 counts in relation to the explosion of the Guildford pub and the murders of 5 people. E não só prendem o Gary Collum, como prendem a família dele toda, inclusive o pai, né? E aí é interessante que o filme não é só sobre a história da Inglaterra naquela época e a história do IRA, mas uma história da relação de pai e filho, onde o filho não tinha muito respeito pelo pai, ou não via no pai um homem de bravura, né, de tenacidade, e passa a mudar essa visão quando vê que o pai empreende uma verdadeira luta pela liberdade dos dois.
Look, all I'm saying is that you've been a victim all your life, and it's about time you started to fight back. Get out of my sight. I'm going. E a história do IRA, esse programa fala de história também, né? O IRA é o seguinte, o IRA surgiu em 1919, é o Irish Republican Army, é o exército republicano irlandês. Ele lutou pela independência da Irlanda do Sul, que a gente chama de Eire, capital Dublin ou Dublin, e essa Irlanda se tornou independente em 1922. Eamon de Valera e Arthur Griffith vão a Londres negociar as condições da independência em companhia de Michael Collins, o vencedor militar desta guerra. As negociações duram várias semanas, acompanhadas por uma multidão paciente e atenta rezando em Londres, na frente do número 10 da Downing Street, diante do parlamento. A Irlanda está livre. Irlanda independe de quem? Independe do Reino Unido. Porque o Reino Unido, desde 1707, ele tinha a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. E depois, a partir de 1801, incorporou a ilha vizinha, a Ilha da Irlanda. A Irlanda do Sul vai se tornar independente em 1921, reconhecido em 1922. E o IRA vai passar a lutar pela independência da parte norte da Irlanda, da Ilha da Irlanda, que a gente chama de Irlanda do Norte, ou Ulster, que eram alguns condados que ficaram dominados pelo Reino Unido. Foram mantidos pelo Reino Unido e estão mantidos até hoje. Tanto é que nós temos na Irlanda, a Irlanda do Sul, independente, o Eire, capital Dublin, e a Irlanda do Norte, capital Belfast. Então o IRA passou a atuar justamente nessa Irlanda do Norte para tentar a independência da Irlanda do Norte. Para que, além da independência, ela fosse anexada à Irlanda do Sul e virasse uma só Irlanda. Essa foi a luta do IRA durante esse tempo todo, desde a independência do Sul até a sua extinção oficialmente em 2005. Mas ainda restam alguns que não esquecem. Algumas pessoas que, em nome do IRA, explodem alfândegas e postos de fronteiras contra a divisão para libertar o Norte. Do you still believe that violent methods are justified? I do. Why do you think this? Well, I don't believe this is true, that the people in the North don't want to change the state. I believe the people of Ireland the whole people of Ireland want complete independence. And I believe the only way it can be achieved is by physical force. Then you don't recognize governments in Ireland, either north or south? No. Há grupos dissidentes que atuam em nome do IRA, mas oficialmente o IRA mesmo, o IRA autêntico, o IRA verdadeiro, acabou. Inclusive é bom lembrar, esse filme se passa em 74 e 2 anos antes houve um episódio na Irlanda do Norte, que é de 60% da população protestante e 40% católico, e o IRA é católico, era uma manifestação pacífica dos católicos, na cidade de Derry, na Irlanda do Norte. E aí a polícia inglesa agiu com uma brutalidade sem fim. If you lead all people away, then we'll go away too. Yeah, but we want to march in there. Why not? It doesn't belong to you. It doesn't belong to you. You can't prohibit it. You're here by your government. Who's government? Government of Northern Ireland. Not our government. Um domingo em Londonderry. E esse episódio foi num domingo de manifestação pacífica. E foi chamado, inclusive, de Sunday Bloody Sunday. Daí que vem a canção tão famosa do U2, lançada em 83, e que é justamente uma música que virou um hino em referência a esse episódio de brutalidade da polícia britânica contra os manifestantes católicos pacíficos que pediam a independência da Irlanda do Norte. 13 mortos.
cruel. I never saw it even in the worst film I ever looked at. It was massacre. It was mass murder. And I don't care who hears me say it. And I don't care, I never hope to love to see the day that'll never happen again. For it's pure murder. O IRA, ele tem um braço político, o chamado Sinn Féin, que é um partido político que existe até hoje e que milita pela independência da Irlanda do Norte. Mas até hoje eles não conseguiram essa independência, tá legal? O Reino Unido continua unido. Essa foi ótima. O Reino Unido continua com os 4. Lá fora eles chamam de UK, United Kingdom, que a gente chama aqui de Inglaterra, que é errado. Porque na verdade o Reino Unido é Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Sendo que Inglaterra, Escócia e País de Gales fazem parte da Grã-Bretanha, que é o nome da ilha. É a ilha da Grã-Bretanha. E a ilha vizinha é a ilha da Irlanda. Então o nome todo é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, já que a Irlanda do Sul é independente. Então o filme, O Nome do Pai, é justamente sobre a relação de pai e filho. Tem esse contexto, evidentemente, que é uma história real, tudo é real. Evidentemente tem uma outra coisa romanceada, mas a base da história ela é real e trata de um momento muito conturbado da história da Inglaterra, do terrorismo no Reino Unido, do IRA, como houve, por exemplo, o terrorismo também na Espanha, de um grupo chamado ETA. ETA rima com violência, com desgraça, com mortes. ETA quer dizer Pátria Basca e Liberdade. Era o grupo que atuava na Espanha, era o IRA da Espanha. A gente pode um dia até trazer esse tema com outro filme. Mas o filme dessa semana é um filmaço e eu concordo com quem escreveu no Facebook, no YouTube. É um filme fodástico. Eu concordo com esse termo, um termo bastante forte e que resume bem. É um dos melhores filmes, é um dos filmes que eu mais gosto. Está na minha lista do meu top 10. In the name of justice, in the name of truth, in the name of love, in the name of the Father. Temos novidades aqui no Cine História. Nós iremos abrir agora de verdade a possibilidade de você listar os países, os filmes que você quer ver. Então você coloca no YouTube o filme que você quer ver e olha que legal. Os filmes que forem sendo escolhidos, que a gente vai fazer uma lista, né, e vai vendo os mais votados, e nessa ordem nós vamos falando desses filmes. Aí o seu rosto, olha que maneiro, vai aparecer aqui no Cine História. Vai aparecer esse filme, uma homenagem a fulano, beltrano, cicrano, que votaram no filme. Ou seja, nós daremos voz aos escolhidos. Eu prometo, não vou ser a diferentona, não vou ser a autoritária, vou ser um democrático, que eu acho difícil de acontecer, mas vou tentar, tá legal? Valeu, galera, muito obrigado. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Nosso canal tá aqui, ó, inscreva-se no nosso canal. O canal tá crescendo. Cara, eu nunca esperava que esse programa fosse dar certo. Eu juro por Deus, quando começou foi isso não ia dar certo. Está dando certo. Nós temos, inclusive, já pessoas interessadas, patrocínios. Nós estamos estudando várias propostas. Eu me quando falo que estou estudando proposta, não tem proposta nenhuma. Até a próxima semana.